Você já se perguntou o que realmente significa para um homem com mais de 40 anos viver sozinho, sem parceiro, sem relacionamento? É uma escolha consciente ou um fracasso silencioso? E o que a sociedade realmente pensa sobre isso? Ou talvez o que ela se recusa a dizer? Bem-vindo ao meu canal, seu canal para insights profundos, verdades cruas e coragem para pensar diferente. Neste vídeo, exploraremos fatos surpreendentes sobre homens solteiros com mais de 40 anos e ideias que podem mudar a forma como você vê a si mesmo e o mundo. Muitos acreditam que um homem com mais de 40 anos que vive sozinho perdeu, de alguma forma na vida, nenhuma esposa, nenhuma família, nenhuma casa que se encaixe no quadro tradicional. Mas, e se o oposto for verdadeiro? E se este homem tiver escolhido conscientemente a liberdade, em vez da conformidade? Nem toda pessoa que está sozinha, e nem todo mundo que rejeita o caminho tradicional está perdido. Os homens nesta fase da vida muitas vezes sabem exatamente o que querem e, mais importante, o que não querem mais. Depois de anos de compromissos, expectativas e pressão social, alguns escolhem o silêncio ao invés do barulho, a profundidade ao invés da aparência, a verdade ao invés do fingimento. Eles não estão buscando validação, estão buscando significado. Imagine acordar não porque alguém precisa de você, mas porque você quer. Seu tempo e escolhas são seus. Você come, trabalha e vive no seu próprio ritmo. Isso não é solidão. Isso é liberdade. Muitos homens com mais de 40 anos estão agora descobrindo esta vida. Não porque não consigam encontrar uma parceira, mas porque finalmente se encontraram. Isso não significa que os relacionamentos sejam ruins. Significa simplesmente que a realização não depende do cumprimento dos requisitos da sociedade. Casamento, casa, filhos. O que importa é o respeito próprio, o equilíbrio emocional e a clareza sobre os próprios valores. Um espartano moderno escolhe a verdade ao invés do conforto, não a rebelião, mas a autenticidade. Um homem que mora sozinho depois dos 40 Newton está quebrado. Muitas vezes ele é mais forte, mais autoconsciente e, finalmente, vive para si mesmo, não pelas aparências. A sociedade nos ensina que felicidade significa fazer parte de um casal. Filmes, anúncios e histórias glorificam a vida em pares. Mas isso é toda a verdade? Muitos casais se sentem presos ou insatisfeitos porque acreditavam que um relacionamento traria automaticamente um propósito. A verdadeira felicidade não começa com nós, começa com eu. Solidão e solidão não são a mesma coisa. A solidão é um estado, a solidão é um sentimento, e um não precisa levar ao outro. A solidão, quando escolhida conscientemente, pode ser uma das fases mais poderosas da vida de uma pessoa. Silencia o ruído externo e ajuda você a ouvir sua voz interior. Você começa a ver o que realmente importa para você, não o que os outros dizem que deveria ser importante. Essa consciência constrói independência. Você toma decisões por convicção, não por medo. Muitos homens descobrem na solidão quem realmente são e o que os move. Eles encontram maturidade emocional, aprendendo a encarar-se honestamente, sem distração ou evitação. Isso é crescimento real. Estudos científicos mostram que os homens que vivem sozinhos, muitas vezes, desenvolvem rotinas e disciplina mais fortes. Sem estrutura externa, eles aprendem a automotivação e o equilíbrio interno, hábitos que vêm da autocompreensão, não da obrigação. No entanto, a solidão também tem sombras. Quando a conexão genuína desaparece, o silêncio pode se transformar em vazio. A ausência de contato social pode esgotar silenciosamente a saúde emocional. A verdadeira força reside em reconhecer isso e permanecer conectado. Não com todos, mas com as pessoas certas. Uma ciência sensual sabe quando buscar conexão, não por fraqueza, mas por humanidade. A sociedade exerce forte pressão sobre os homens, especialmente depois dos 40. Por que você não é casado? Por que não tem família? Mesmo quando não ditas, essas questões permanecem. Muitos homens se conformam apenas para evitar julgamento, mas o silêncio pode ser perigoso. Corrói a autenticidade. A verdadeira coragem é viver
a sua própria verdade, mesmo quando ninguém aplaude. Aprendemos que o caminho normal, esposa, filhos, casa, é o único sucesso real. Mas não é para todos. Viver de forma diferente não significa falhar. Significa escolher sua própria definição de significado. O namoro moderno torna isso ainda mais difícil. Os aplicativos prometem conexão rápida, mas muitas vezes proporcionam vazio, conversas curtas, grandes expectativas, pouca paciência. Para os homens que buscam verdadeira profundidade e autenticidade, este mundo parece superficial. Muitos se afastam completamente disso, esperando por algo genuíno. Isso não é uma retirada, é uma rebelião silenciosa. A verdadeira conexão exige tempo, atenção e coragem. Qualidades raras hoje em dia, mas não extintas. Uma ciência sensual preferiria permanecer sozinha na verdade do que estar cercada por pessoas que só veem a superfície. O homem moderno sabe estar sozinho sem estar isolado. Sua força vem da paz interior, não da validação externa. Ele entra em relacionamentos por desejo, não por necessidade. Independência emocional não significa frieza, significa estar aberto, mas com os pés no chão. A ciência sensual não é um recluso ou rebelde. Ele é um homem íntegro, um homem que vive pela substância, não pela aparência, pela verdade, não pela aprovação. A verdadeira força não é alta, é silenciosa, consistente e enraizada dentro de si. Quando um homem com mais de 40 anos vive sozinho, talvez ele não tenha perdido nada. Talvez ele simplesmente tenha escolhido profundidade, autenticidade e uma vida que parece real. Porque, no final das contas, a realização não tem a ver com o que a sociedade espera, mas com o que resta quando o ruído diminui. Uma vida substancial requer coragem. A coragem de questionar, de caminhar sozinho, de escolher o significado em vez do conforto. Não se encontra em grandes gestos, mas em escolhas diárias, em pequenos atos de integridade, disciplina e clareza. A ciência sensual representa isto. Profundidade sobre a superfície, verdade sobre a ilusão, riqueza interior sobre a imagem exterior. Ele não vive menos, mas mais intencionalmente, mais conscientemente, mais livremente. Se você ouviu até aqui, você é um dos poucos que busca a verdade além da superfície. Sensual Ciência é um espaço para homens que desejam clareza, foco e força em sua própria jornada. Se esta mensagem ressoa em você, escreva Ciência Sensual nos comentários para mostrar que você faz parte desse movimento. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações porque aqui falamos sobre o que os outros ficam calados. Obrigado por assistir. Permaneça verdadeiro. Aguente firme.